Ânsia Eterna, Júlia Lopes de Almeida. A autora, Júlia Lopes de Almeida, nasceu em 1862 e faleceu em 1934 no Rio de Janeiro. A autora defende a educação para as mulheres, o divórcio e o voto feminino. A única mulher que participou da idealização da Academia Brasileira de Letras. Suas obras possuem traços tanto do realismo quanto do naturalismo. Seu livro mais famoso é A Falência, publicado em 1901. Neste trabalho, analisaremos como o sujeito foi militado na literatura de Júlia Lopes de Almeida, por meio do conto O Caso de Ruth, publicado em 1903 na coletânea de contos Ânsia Eterna, obra a qual aborda questões voltadas ao universo das mulheres no século XIX e XX no Brasil, considerando o contexto político, social e cultural da época, determinantes para a constituição daquele sujeito. Também relacionamos a representação da mulher burguesa com a representação da mulher nos tempos atuais. A protagonista do conto, Ruth, representa a condição da mulher na sociedade brasileira da época, sobretudo da mulher de classe alta. A personagem, como todas as demais mulheres brancas e de condições social de prestígio, era desde o nascimento preparada para o casamento, uma instituição em que seus membros têm papéis sociais definidos e unem-se por motivos, sobretudo econômicos, em casamentos arranjados. Mesmo sendo uma narrativa escrita há mais de um século, a autora retrata uma mulher que tenta, em meio a limitações a ela impostas, mostrar-se um sujeito com uma história. Quando tem direito à voz, isto é, quando assume seu lugar na enunciação, confessa seu segredo ao pretendente Eduardo Jordão. Ruth confessa ao noivo que na realidade não é pura como a apresenta sua avó. A partir dessa confissão, a personagem começa a descortinar as reais relações familiares por detrás das aparências da família solidificada. Foi há 8 anos, aqui nessa mesma sala. Meu padrasto era um homem bonito, forte. Eu, uma criança inocente, dominava-me. A sua vontade era logo a minha. Ninguém sabe. Oh, não fale, pelo amor de Deus. Escute, escute só. É segredo para toda a gente. No fim de 4 meses de luxúria infernal, ele morreu. E foi ainda aqui, nessa sala, entre as 2 janelas, que eu ouvi morto estendido na mesa. Durante a pandemia do coronavírus, lutamos diariamente contra um inimigo que ceifou milhares de vidas ao redor do mundo. Mas o abuso sexual infantil é uma preocupação um tanto quanto crescente e que tem chamado a atenção de autoridades no Brasil e no mundo. Por vezes ele vem acompanhado de mais problemas como violência física, pornografia, pedofilia, bullying e tantas outras coisas sombrias que não gostamos nem de sequer pensar. Ao longo da história, a mulher teve sua subjetividade, liberdade e autonomia cerceadas em função do outro, o sujeito do sexo masculino e também por outras mulheres que reproduzem o discurso do sexo oposto. No Brasil do século XIX, por exemplo, a situação das mulheres era de total submissão e servidão. No século XX, as mulheres passaram a constituir um grupo social mais organizado, contestando direitos a elas negados. Desde então, aos poucos, a mulher foi conquistando sua autonomia e seu lugar na história. Contudo, esses marcos não eliminaram por completo a situação de subordinação das mulheres, pois ainda hoje o machismo se impõe. Em o caso de Ruth, portanto, a condição da mulher está em conformidade com o contexto histórico da época em que foi escrito. Mais de 6.000 denúncias de abuso sexual contra crianças foram registradas de janeiro a maio de 2021. Era dia 18 de maio de 1973, uma menina de apenas 8 anos de idade saía de sua casa para ir à escola. Ela nunca mais voltou. 6 dias após o desaparecimento, Araceli foi encontrada morta. Após a realização da perícia, descobriu-se que ela tinha sido brutalmente espancada e estuprada. Hoje, milhares de crianças como a Araceli pedem socorro. Uma a cada 3 crianças no Brasil é abusada sexualmente até os 18 anos de idade, sendo que a maioria dos abusadores são parentes próximos, que convivem diariamente com o menino ou com a menina. Só que fechamos os olhos diante dessa urgente realidade. O assassinato brutal de Araceli é apenas uma faceta de um crime que acontece diariamente dentro dos lares. Nem todos terão esse requinte de crueldade
e nem todos serão cometidos por psicopatas ou pessoas fora da lei. A maioria deles vai ocorrer com quem já teve confiança da criança. O sentimento e a imaginação das mulheres só servem para a dor. Obrigado pela atenção. O trabalho foi apresentado por André Xavier, Lawanda e Letícia.